Boa noite a todos. Sobre a proteção de Deus, em nome da comunidade, declaro aberta a 6ª sessão especial da Câmara Municipal de Feira de Santana, referente à primeira etapa do primeiro período da 17ª legislatura, com o objetivo de comemorar o Dia Municipal do Livro dos Espíritos, atendendo o requerimento de número 21 de 2013, de autoria dos vereadores desta Casa. Solicito ao mestre de cerimônia que anuncie as autoridades que irão compor o plenário e a mesa desta Casa Legislativa. Boa noite a todos. Solicitamos a gentileza de desligar ou transformar para o modo silencioso os aparelhos de telefone celular. Convidamos a comissão designada pelo presidente, composta pelos vereadores Correia Zezito e Carlito do Peixe, para conduzir a mesa desta Casa, o excelentíssimo secretário de Meio Ambiente, senhor Roberto Tourinho, que estará nesta sessão representando o prefeito de Feira de Santana, o senhor José Ronaldo de Carvalho. Senhora Luziane Bahia, conferencista e palestrante desta sessão. Senhor Marcos Machado, coordenador geral do Conselho Regional Espírita. Senhor Carlito Moreira de Menezes, coordenador de Arte e Cultura do CR3. Ilustríssimo Major Walter Tavares Dória estará nesta sessão representando o comando do Policiamento Regional Leste. Solicitamos à mesma comissão que conduza ao plenário desta Casa, senhora Marinha Belo Pina, estará nesta sessão representando a Instituição Geográfica de Feira de Santana. Senhor Evilásio Menezes, presidente da ACEVU. Senhor Alan John, coordenador de Infância e Juventude do CR3. Senhor Dilton Oliveira Júnior, presidente do Lar do Irmão Velho. Senhor Márcio Campos Oliveira, coordenador mediúnico do CR3. Senhorita Maura Lúcia, diretora do Colegiado da Sociedade de Estudos Espírita Feirense. Senhora Joselina Grilo estará nesta sessão representando o Centro Espírita Ceareiro do Cristo de Amélia Rodrigues. Senhor João Luiz Dantas, coordenador administrativo e financeiro do CR3, Conselho Regional 3. Honradamente, passamos a palavra ao excelentíssimo vereador Roque Pereira do Carmo, presidente desta sessão. Agradecemos a mestre de cerimônia e convido a todos para acompanhar a execução do hino nacional brasileiro. Ouvir
Concedo a palavra ao vereador Wellington Andrade de Jesus, designado para saudar a todos em nome da Casa Legislativa. Boa noite a todos. Quero saudar o excelentíssimo senhor presidente em exercício, o vereador Roque Pereira. Também quero saudar o excelentíssimo senhor secretário de Meio Ambiente, senhor Roberto Torinho, que nesta sessão representa o prefeito de Feira de Santana, José Ronaldo de Carvalho. Roberto Torinho, que por muitos anos esteve aqui nesta casa como vereador e que teve a felicidade de aprovar uma propositura sua, criando no dia 18 de abril a comemoração, o Dia Municipal dos Livros Espíritas. Parabéns, vereador. É uma honra para todos nós tê-lo aqui novamente. Saudar a senhora Luziane Bahia, conferencista e palestrante desta sessão. Seja bem-vinda, minha irmã. Saudar também o senhor Marcos Machado, coordenador-geral do Conselho Regional Espírita. Da mesma forma, saúdo o ex-vereador, o senhor Carlito Moreira de Menezes, que quando esteve nesta casa também honrou as cores de Feira de Santana. Ele é o coordenador de Arte e Cultura do Conselho Regional 3. Por fim, e não menos importante na mesa, saudar o ilustríssimo Major Walter Tavares Dória, que nesta sessão representa o comando do Policiamento Regional Leste. Também saudar meus companheiros vereadores, Antônio Carlos Passos Ataíde, Zezito Corrêa, aos senhores
aqui no plenário, e aos senhores das galerias que hoje nos abrilhantam com suas presenças. Sejam todos bem-vindos e tenham todos uma noite magnífica e enriquecedora. Em 18 de abril de 57, foi lançado o Livro dos Espíritas, né? E em função disto, nasceu o Espiritismo, que é uma ciência que estuda a origem, a natureza e o destino dos espíritos. A Revolução Francesa, ocorrida entre 1789 e 1799, portanto 10 anos, ela teve, sobretudo, a participação da doutrina espírita, tanto que o slogan da Revolução Francesa é liberdade, igualdade e fraternidade. No francês arranhado, liberté, igualité, fraternité. Observemos que no livro do Espírito Emmanuel, o livro A Caminhada da Luz, diz-nos que a implantação dos fundamentos da liberdade no mundo já havia se iniciado com o advento do parlamentarismo na Inglaterra, em 1688. E a independência dos Estados Unidos, em 1776. Alguns espíritos, incumbidos de tal propósito, não conseguiram levar avante as suas missões. Marat e Robespierre, pelos excessos de violência durante o período revolucionário, e Napoleão Bonaparte, pela escravidão de outros povos. Por exemplo, criaram uma espécie de provação coletiva para o povo francês. Podemos apontar, então, pelos menos 3 causas para o surgimento do espiritismo na França. O primeiro, sendo o espiritismo o consolador prometido, os seus princípios codificados já serviriam para mitigar as provações coletivas da França. Segundo, a França havia se tornado o centro cultural do mundo ocidental, e tudo o que ali fosse feito teria uma repercussão mundial. Em terceiro, Allan Kardec, na época de Júlio César, vivera na Gálias, região que representava a França atual. A Revolução Francesa, desenvolvendo o bem precioso da liberdade, e Kardec, codificando a doutrina dos espíritos, fornece à humanidade uma nova cosmovisão do indivíduo, da sociedade e dos mundos que nos circulam, proporcionando-nos o consolo da vida após a morte e indicando-nos o caminho para uma vivência mais útil e harmoniosa. Como hoje nós comemoramos o Dia Municipal dos Livros Espíritas, quero aqui fazer algumas citações. Por exemplo, o objetivo do Espiritismo e seu tríplice aspecto. Na obra O Espiritismo, na sua mais simples visão, Allan Kardec afirma: o objetivo essencial do espírito é melhorar os homens, no que concerne ao seu progresso moral e intelectual. E segue: de nada adianta crer se a sua crença não faz dar sequer um passo na senda do progresso,
e não o torna melhor para o próximo. Allan Kardec também nos faz as seguintes afirmações. O Espiritismo, como doutrina moral, só se impõe uma coisa: a necessidade de fazer o bem e evitar o mal. Ela é calçada ainda, segundo Kardec, na seguinte tríade: ciência, filosofia e religião. No que diz respeito à ciência, Kardec afirma: o Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, da origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. No que diz respeito à filosofia, o Espiritismo, ao mesmo tempo uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ela consiste nas relações que se estabelece entre nós e os espíritas. E como filosofia, compreende todas as consequências morais que dimanam entre essas relações. E na questão da religião, tem por base as verdades fundamentais de todas as religiões: Deus, a alma e a imortalidade. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a saúde não é exatamente a ausência de doença. A saúde é uma condição de pleno bem-estar físico, mental, social e espiritual, no qual se tem acesso ao uso de todas as potencialidades, mantendo-se aberto ao crescimento e à evolução. Neste sentido, destacamos a importância da doutrina espírita na sociedade, uma vez que este preconiza o viver dentro de uma conduta moral, agindo em conformidade com as leis divina, atuando em benefício de todos. O viver espírita tem buscado sempre a melhoria contínua do ser humano, com bases de fé racionais, valorizando a família, buscando o aprendizado acima de tudo, a disposição para servir o seu próximo. O próprio Allan Kardec afirma, como eu disse antes, o objetivo essencial do Espiritismo é melhorar os homens no que concerne ao seu progresso moral e intelectual. Ele ainda destaca que de nada adianta crer se sua crença não o faz dar um passo sequer na senda do progresso e não o torna melhor para o próximo. Pois bem, observemos que todos os momentos que aqui citamos Kardec ou a doutrina espírita, sempre caímos no único tema: solidariedade, crescimento moral, mas sobretudo de ajuda ao próximo. Eu quero citar aqui a primeira carta de Coríntios, no capítulo 13, o apóstolo Paulo nos exorta a exercer o amor, onde diz: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como um metal que soa, ou como um sino que tine. E ainda que tivesse o dom da profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse o amor, nada seria. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita,
não suspeita mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Este é o grande exemplo que podemos destacar esta noite. O amor praticado pela doutrina espírita, traduzido pelas obras que realizam em benefício do próximo. Nos últimos 4 anos de minha vida, eu tive um cargo no Executivo. E este cargo me levou a uma convivência com algumas entidades espíritas, algumas instituições espíritas, onde eu pude conviver com essas pessoas, onde eu pude perceber como a pessoa que adota a doutrina espírita para a sua vida, como ela pode ser mais bondosa, mais paciente, sobretudo com as pessoas que mais precisam, não apenas do apoio material, mas sobretudo de palavras de conforto. Então, parabenizo a todos vocês que estão hoje aqui para participarmos dessa noite. Tenho certeza que sairemos daqui mais enriquecidos. Parabenizo mais uma vez a palestrante e ao vereador Roberto Tourinho por essa iniciativa de criar o Dia Municipal da Saúde. Dia Municipal dos Livros Espíritas, perdoe. A todos vocês, uma noite enriquecedora. Obrigado. Obrigado ao vereador Wellington. Concedo a palavra à senhora Luziane Bahia, conferencista e palestrante desta sessão. Boa noite a todos. Gostaríamos de cumprimentar e saudar todos que compõem a mesa, todas as autoridades aqui presentes. Saudar o público, a todo este público presente neste grande dia de festa, de comemoração por uma data extremamente importante para todos nós. Não só da publicação de O Livro dos Espíritos, mas todos os livros e obras que compõem esta realidade. Que Jesus possa abençoar a todos nós, neste momento, nos concedendo paz, o seu amor e a sua presença. Se os dias fossem hoje, talvez nós também não tivéssemos a compreensão exata para aquilo que ele representava. Talvez também tivéssemos receios de compreender aquilo que ele verbalizava, que ele vivia, que ele explanava. Talvez observá-lo andando daquela forma, servindo, sendo observado por tantos outros e buscado pelos desvalidos, talvez nós também sentíssemos dificuldades para compreender a sua extensão, os seus objetivos, o seu ideal. Talvez considerássemos um jovem louco que se destacava no seio da sociedade por ideias alternativas, por ideias que não compunham a grande concretização da massa. Porque ele era um jovem rico, um jovem que se destacava, cujas esperanças eram depositadas de futuro, promissor, realizador. Ele deveria ser alguém continuador dos negócios do seu pai. Era isso que ele já esperava. Um continuador naquelas lojas de tecidos, com todo o aprimorar que ele sempre teve desde pequeno, buscando conhecer aquelas curiosidades e entender um pouco do que tudo aquilo representava. Só que este jovem buscava Deus. Esse era o seu foco, esse era o seu ideal, esse era o seu objetivo. Era Deus a quem ele buscava. E ele tentava encontrar Deus em tudo. Por mais que ele não tivesse esclarecimento exato ou uma correção acerca de que forma deveria se comportar, mas sempre estava a procurar Deus. Procurava Deus nos escravos, tentando entender por que aquelas pessoas elas eram minorias, porque elas eram desconsideradas na sua qualificação humana. Buscava entender, buscava Deus na natureza,
em todos os aspectos que essa natureza pudesse lhe apresentar. Buscou Deus nas guerras, foi às cruzadas, imaginando ele que lutando à frente da batalha, do campo de batalha, lutando por Deus, pela igreja, pela verdade, ali ele estaria fazendo os propósitos de Deus. Só que num desses momentos, numa destas guerras, ele tem um sonho. E lhe é questionado o seguinte: a quem você prefere? O Senhor ou o servo? E ele disse, claro que o Senhor. Então por que insiste em servir ao servo? Por que insiste em atender aquele que é menor? Segue, volta para Assis, e lá receberá esclarecimentos acerca do que necessita ser feito. Ele sequer temeu. Voltou à sua cidade, por mais que um soldado, um batalhador, voltar à cidade, sem a guerra ter terminado, voltar recuando, isso era uma vergonha diante de todos. Mas ele em nenhum momento assim se considerou. Estava certo do que agora começava a entender. E através de um momento, de uma circunstância de atender aos seus objetivos, resolve pouco e pouco desprender-se daquilo que observava como excesso, daquilo que não lhe trazia a certeza do ideal, a certeza do propósito. E é assim que ele começa a atender aos desvalidos. Não existia um só, sem que não conhecesse quem era Francisco. Não existia um só esquecido, que não recebesse dele algum auxílio, porque ele dava do que ele tivesse. Se eram as vestes, ele voltava para casa sem elas. Se era dinheiro e ele tivesse algumas moedas, ele também entregava-as. Se era apenas a palavra, ele assim não considerava como diminuta, e lhe apresentava também, buscando atender à necessidade daqueles que atravessavam seu destino. Até que diante das incompreensões, inclusive da sua própria família, o seu pai não havia entendido toda aquela travessura. E muitos já começavam a apontar: o jovem Francisco enlouqueceu. Ele segue as coisas de Deus, as coisas de Jesus, enlouqueceu. Abandonou tudo, deixou tudo, toda a fortuna, todo o futuro promissor, para seguir a Jesus. Até que um dia, esta libertação até materialmente foi concretizada. Porque em praça pública desvestiu-se dos últimos vínculos que carregava no próprio corpo e que representava a sua família Bernardone. Desvestiu-se uma vez que seu pai buscava receber de volta o dinheiro que ele havia tirado aos pobres, que ele havia entregue aos pobres. E naquele gesto, Francisco nunca mais voltou atrás. Seguiu incólume, decidido, intimorato, certo do que queria fazer. E é a partir daí que, na sua singeleza de comportamento, na sua simplicidade adotada para todos os gestos, para todas as atitudes, ele segue firme, sem que nada pudesse removê-lo desta ideia, sem que nada pudesse abalar a sua decisão, com tamanho propósito, com tamanha firmeza. E assim ele começa a ser seguido, porque todos aqueles que necessitavam tinham atendimento para suas dores, quaisquer que elas fossem. Se eram os outros que começavam a querer também seguir Jesus, tinham um modelo exemplar no qual poderiam se espelhar e igualmente seguir. E é assim que sua ordem se inicia e vai ganhando pujança e vai ganhando expressividade. E um determinado dia lhe é perguntado: mas Francisco, por que será que Deus, ele lhe prefere? Por que será que Deus prefere você? E ele sorri, abaixa a cabeça diante da sua simplicidade e diz àquele que lhe questionou: mas quem diz que Deus me prefere? Simplesmente eu sou aquele pequeno, com defeitos, com faltas, com pecados. Tento ser aquele que esclarece, mas principalmente aquele que vive o Evangelho. Apenas tento. E tento ser o vaso mais límpido e transparente, para que Deus, no momento em que Ele quiser, Ele pode me utilizar como mensageiro da sua palavra. E nesse momento,
o diante do pequeno, o grande é expressivo. Diante do nada, aparece o tudo. É desta forma que eu acho que Deus me observa. Aquela sociedade que marginalizou Francisco, que não compreendeu a sua grandiosidade, é uma sociedade que dista de nós alguns séculos. Foi o século XII, início do século XIII, e nós estamos no século XXI. Daquele momento a este, as características sociais, com certeza, são muito diferentes. A vida e o ritmo de vida se modificou. As características comportamentais, costumes, a adoção de comportamentos são diferentes. Nós temos hoje ao nosso lado a tecnologia, que nos permite aproximar distâncias, diminuir todas estas distâncias que podem ser barreiras para o encontro com o outro. A tecnologia que nos traz conforto, que nos traz possibilidades várias de atingirmos os nossos objetivos. Mas naquela sociedade que não era dotada de todas essas características, nós ressaltamos aqui alguns pontos: os desvalidos, os preconceitos, as distâncias entre as pessoas. Então a gente nota que há algo de curioso entre aquela sociedade e a sociedade que vivemos hoje. Nós começamos a perceber semelhanças, porque se igualmente se levantar um jovem e disser que vai abandonar tudo para seguir Jesus, muitos também apontarão a sua loucura e não o compreenderão. Não entenderão qual é a magnitude daquilo que representa. E aquela sociedade, por mais que nós imaginemos uma distância tecnológica, ela tem uma proximidade, infelizmente, nas adoções comportamentais. Infelizmente, a humanidade progrediu muito pouco moralmente. O nosso progresso é intelectual e isso é indiscutível. Nós somos avançados intelectualmente. Nós temos um progresso que nos traz facilidades, que nos traz possibilidades diversas, de concretização de coisas que nós nem imaginávamos. E essas evoluções são tão firmes e tão evidentes que costumam acontecer em margem de 10 anos, 5 anos, e muitas vezes 2 ou o mesmo ano, as coisas estão obsoletas e ultrapassadas. E necessitam de novas aparelhagens, de novos produtos, de novas situações para que nós nos consideremos atuais. Nós estamos na era da internet, da comunicação irrestrita, onde todos nós acessamos a informação. A informação ela está fácil às nossas mãos. Se a gente está aqui neste momento e a gente quiser acessar o celular e disser onde estamos e postarmos nas redes sociais, as pessoas saberão neste exato momento onde nós estamos, o que estamos a fazer. Todas estas facilidades compõem a atualidade, mas que traz uma dualidade comportamental. Como pode esta sociedade, que traz essa robustez tecnológica do progresso e da facilidade de viver, não traz a mesma simplicidade da moralidade para o viver? Ainda é uma sociedade preconceituosa. Ainda é uma sociedade que divide as pessoas. As pessoas são divididas. As pessoas são separadas. Ainda são consideradas, sim, por alguns status que se destacam no seio da sociedade. Ainda são diferenciadas pelas suas escolhas. São diferenciadas pela cor da pele. São diferenciadas pelas suas limitações físicas ou mentais. A sociedade ainda é assim. E muitas vezes, quando essas minorias se levantam para tentar atender a direitos que lhes pertencem, muitos imaginam que eles estão a fazer apologias destas vontades ou destes seus direitos. Não são apologias. São tentativas de demonstrar à sociedade preconceituosa e divisionária de que estas minorias possuem direitos e que eles merecem e devem ser respeitados. Porque todos nós somos iguais, assim consta na nossa Constituição. Todos nós somos iguais perante a lei. E onde está esta igualdade nas ruas, se nós não vemos? Se ainda é uma sociedade
que joga pedras, mesmo que simbolicamente, retroagindo à época de Jesus, ou muito antes, onde a barbárie vicejava. Se ainda é uma sociedade que mata nos trânsitos, se ainda é uma sociedade que, para acessar algo que não temos, retira a vida alheia. E muitos que detêm posições e condições especiais se utilizam dessas condições especiais para retirar ainda mais daqueles que nada possuem. Que sociedade diferente é esta daquela época? Que sociedade que tem supremacia em relação àquele contexto de Francisco? Nós só sabemos que é uma sociedade que evoluiu moralmente porque sabemos da lei do progresso. Sabemos que nós progredimos. Sabemos que temos condições positivas e do bem em nossos corações. Mas se compararmos atitudes, ainda nos estarrece muito. É a sociedade moderna, que no dizer do Espírito Joana de Ângeles, no livro Homem Integral, psicografia de Divaldo Pereira Franco, nesta obra, ela nos traz curiosidades acerca da nossa sociedade. Ela nos fala, por exemplo, que a nossa sociedade é uma sociedade ansiosa. Ela chama dos gigantes que atravancam o processo social. A ansiedade. A ansiedade que faz com que nós não vivamos o presente. Ou a gente está preso num passado de culpa, carregando as correntes das faltas, dos erros do passado, seja um passado mais recente, um passado mais recuado, qualquer momento do passado em que isto se represente, ou estamos presos nestas condições de culpa, ou estamos vivendo ansiosamente um futuro que ainda não chegou, depositando agonias, atravancando o presente, impossibilitando que ele aconteça da forma real, de ser vivido da forma mais expressiva possível, porque estamos a tentar viver algo que não aconteceu. Se é passado, o nome já está dizendo, ficou para trás. Não dá para voltar e tentar fazer alguma coisa diferente, já nos dizia Chico Xavier. Só dá para olhar para frente e fazer algo diferente daquilo que foi feito. Mas para olhar para frente, o presente precisa ser considerado. E se a gente olha simplesmente para frente, na ansiedade de um futuro que não chegou, de planos que a gente imagina que irão acontecer, de instantes que consomem a nossa saúde, é bem provável que a gente não chegue a esse futuro. Porque vivemos a ansiedade antes e ela não nos fez bem. Não estamos aqui a dizer da previdência natural, que é do ser humano, é nossa. Necessitamos ser previdentes, organizados, imaginar quais são as coisas que queremos para o futuro, mas não perdermos noites, não nos alimentarmos bem, por situações que às vezes se agigantam tanto. E quando nós vamos enfrentá-las, elas nem são tão grandiosas quanto imaginávamos. E aí é que o Espírito Joana de Ângeles nos traz de logo um outro gigante, que também dificulta muito a nossa vida social. Nos traz o medo. Este costuma nos matar, nos imobilizar, muito antes do acontecimento que está previsto. O medo pode fazer com que nós percamos antes de enfrentarmos qualquer embate. Muitos de nós já passamos por isso. Já recuamos diante de algumas decisões que precisavam ser tomadas. Recuamos diante de alguns acontecimentos previstos, mas que o medo não nos deixou enfrentar. O medo, ele se agiganta de tal forma que a gente perde antes, porque ele se floreia de tudo que é negativo. E a gente vai percebendo o quanto a gente é pequeno, ou a gente vai se diminuindo diante daquele desafio que precisa ser superado. Então ele ganha antes mesmo da gente enfrentar e ver se realmente é daquela forma. Quantas e quantas pessoas, por alguma situação adversa da vida, vida que é difícil para todos nós, vida que é repleta de desafios para todos nós, porque não há um só aqui que tenha privilégio e que possa dizer que não sofre.
e que possa dizer que não tem adversidade nessa vida. Quantas vezes algumas pessoas desistem de viver por conta do medo? Algumas pessoas, por conta de algum acontecimento que atravessou o seu destino, se mobilizam nos seus lares com as chamadas fobias sociais e que não mais saem de lá. Em que pese os seus familiares, os seus afetos, as pessoas queridas tentarem removê-la. E é nesse momento que componentes espirituais, percebendo que o medo é vencedor em relação à nossa vontade e em relação à nossa potencialidade, esses componentes espirituais se atrelam a esse processo. E um processo de fobia se engrandece para uma obsessão, onde a situação complica-se muito mais e onde a terapia tem uma necessidade de ser muito mais firme para que aquele quadro possa ser revertido. Então o medo nos traz estas cargas de não enfrentarmos a nós mesmos. Às vezes escamoteamos as nossas próprias faltas, as nossas próprias dificuldades, por medo de sabermos quem somos, do que somos capazes de realizar. Mas o Espírito Joana de Ângeles continua e nos diz que a rotina também é algo com o que devemos nos preocupar. Mas a gente poderia pensar, mas a rotina ela é essencial. Ela faz parte do planejamento. O acordar, o saber o que vai fazer, as coisas que precisam se executar, tudo isso é muito essencial que façamos, sem dúvida. Mas o exagero e o excesso depositado nessas formas de convivência, aí é que está o grande gigante que nos impossibilita o caminhar. Quando fechamos o nosso dia em rotinas que se caracterizam, coisas começam a acontecer e nós não nos damos conta. Nós não percebemos. Situações ao nosso redor acontecem e a gente sequer percebe. Porque ligamos o automático e saímos. Ligamos, acordamos, ligamos o automático. E saímos a realizar tarefas consecutivas, uma após outra. Um dado momento desligamos ou então depositamos-nos no leito daquela mesma forma, no automático, sem sabermos ao certo o que foi realizado por nós. E aí é que está algumas situações que muitas vezes acontecem e que a gente fica estarrecido ao ouvir nos noticiários sem saber o que é. A gente ouviu, sem dúvida, que alguns pais, em alguns momentos essas notícias vieram à tona, que alguns pais esqueceram os seus filhos nos carros, porque eles teriam de mudar a sua rotina. Porque eles não estavam acostumados a levá-los para a escola, levá-los para a creche, e precisavam mudar a sua rotina naquele dia. E eles não mudaram a sua rotina. E os seus filhos sucumbiram, porque não resistiram àquelas intempéries. É isto que o automático pode nos fazer. Não nos deixar perceber que estamos virando máquinas, deixando de sermos seres humanos. Porque se nós passamos indiferentes às dores que nós encontramos diariamente, nós estamos deixando de ser humanos. E estamos acreditando nas máquinas, que nós somos os seus construtores, mas que elas são limitadas, restritas e frias à sua condição, ao seu trabalho. Nós somos seres dotados de sistemas circulatórios, nervosos, que nos convidam às emoções, que nos convidam a percebermos o outro, a entendermos o porquê uma face cerrada num determinado dia, a nos sensibilizarmos com a mão estendida, simbolizando dor e sofrimento, carência, abstenção. Tudo isto é da condição do homem, é da condição humana. Quando isto não está presente, o conceito humanidade, ele não se faz real. É esse o perigo que a rotina pode nos trazer. A vontade de não querermos mudar. Temos medo do novo. Temos medo de coisas que podem invadir a nossa realidade e nos convidar a mudanças, a transformações. É por isso que muitas vezes ligamos o automático. E por isso, quando as relações se findam ao nosso redor, quando os nossos filhos nos questionam, os nossos companheiros, colegas de trabalho, a gente não consegue entender o que foi feito de errado,
Onde está o equívoco? Mas segue o espírito Joana de Ângeles para o último gigante desta sociedade presente. E ela diz que é a solidão. É uma outra contradição da nossa sociedade. Como pode a nossa sociedade ser marcada pela depressão, pelo suicídio, oriundos de uma solidão, se é uma sociedade que faz com que nós tenhamos nas redes sociais 500 amigos, 1.000 amigos, 3.000 amigos? Às vezes, as pessoas criam várias páginas, porque uma só elas não dão conta para administrar. Como é que tudo isso pode estar presente e as pessoas estão solitárias? Elas estão sozinhas. Porque nesses perfis das redes sociais, nós não vimos ninguém chorando. As pessoas nas fotos estão sempre sorrindo, estão sempre muito bem. As fotos selecionadas para serem colocadas nestas redes são as melhores, são as mais belas. Então quer dizer que pode ter alguém em depressão, pensando em suicídio e a gente não se dá conta? Com certeza. Aí quando morre, coloca aquela fitinha no perfil da pessoa. E todo mundo coloca aquela fitinha. Todo mundo sensibilizado com a morte daquela pessoa que não está mais ali presente. Não em carne, em espírito. Numa condição que nós não sabemos, mas que poderia ser uma condição diferente, se nós realmente fôssemos amigos. Se realmente estas redes sociais e tudo que a nossa sociedade apresenta, ela pudesse ser real, para suprir a solidão de tantas pessoas, que estão muitas vezes sentadas e têm todos os controles à mão. Todos, da televisão, do som, da luz. Os celulares à frente, computador ali. A todo momento, tudo à mão. Uma sociedade do medo, com receio de conviver com o outro, achando que uma tela de computador, uma tela de eletrônico, vai fazer o trabalho que é do ser humano, que é viver. Viver. Esta condição é nossa, não pertencem às máquinas. Essa condição é nossa. Só nós, com esta composição que temos a sensibilidade de alcançarmos o outro. Somos os seres mais evoluídos da criação. Somos os seres gregários, inteligentes, que criam, que co-criam junto com Deus. Através de nós, vidas são geradas, são reproduzidas. Somos os prepostos de Deus em todas estas funções. E onde está o espiritismo em nossa sociedade? Onde está? Viver espírita, viver na sociedade de forma espírita. O espiritismo ele foi sim inaugurado em 18 de abril de 1857. Completamos ontem 156 anos de espiritismo, de luz. Pensemos assim, 156 anos de planejamento concreto do Espírito de verdade, de planejamento de educação concretizado por Jesus, que nos trouxe a primeira revelação lá atrás, com Moisés, e as 10 leis traçadas naquela tábua. Ali, aqueles 10 mandamentos eternos, condições exatas de comportamento. Ensinou-nos a justiça, naquele momento tão rudimentar das nossas histórias. Na posteridade, na segunda revelação, vem Ele próprio, o arquiteto deste planeta lindo e belo. Ele próprio, estruturador de tudo juntamente com Deus. Veio Ele mesmo, encarnado em amor na sua mais alta expressão. Não ficou das suas terras nos altiplanos celestes a nos dizer: perdoa, não julga, ama, sede indulgente, sede caridoso. De forma alguma. Ele veio porque, como um excelente educador, ele não diz o que tem de ser feito, ele faz junto. Ele concede o próprio exemplo para que a gente saiba quais são os passos que devem ser caminhados, qual é a trajetória que deve ser seguida. E assim ele veio e trouxe a bandeira do amor. Mas ele prometeu que estaria conosco o Consolador prometido, a dizer coisas que ele não teve ensejo de apresentar,
por conta da condição material e intelectual à época. Não havia como compreender a pluralidade dos mundos habitados se a ciência era rudimentar. Não havia como entender estes mecanismos se a vida era rudimentar. Então ele prometeu um consolador que ficaria conosco para todos sempre, que completaria este conjunto educacional, sendo a terceira revelação, sendo a terceira realidade, cuja bandeira é: fora da caridade não há salvação. Dessa forma, com o Espiritismo, em 18 de abril de 1857, Jesus completa um plano de justiça, amor e caridade, nos conduzindo a compreender o que tudo isso significa na nossa existência. Vem uma personalidade que em 1855 começa a ter contato com os fenômenos. Fenômenos que ele tentava enquadrar no magnetismo só de ouvir falar. Ele imaginava que poderia ali estar inserido. Era o que ele sabia das questões ocultas. Mas ele estava enganado. Quando o senhor Fortier bate à sua porta e o convida para estar na casa da senhora Planet-Maison, para que pudessem observar as mesas que se deslocavam, que se movimentavam, que produziam barulhos, ele não imaginava o que estava prestes a encontrar. Só que chegando lá, ele mesmo disse que quando ele observou tudo aquilo e percebeu a faceta inteligente que estava contido naqueles fenômenos, ele pensou: é inteligência, não é magnetismo. Tem alguma razão que precisa ser descoberta. E a impossibilidade de ficar revestida entre quatro paredes, ficar imobilizada, para que apenas um gueto tivesse conhecimento, para que apenas um grupo seleto tivesse acesso. O que é que aquele educador faz? Educador cientista, Hippolyte Léon Denisard Rivail, discípulo de Pestalozzi, e por que não dizer discípulo de Jesus e do Espírito de verdade. O que ele faz? Ele começa a compilar tudo isso. Essa verdade veio até mim, não irei perder. Essa verdade precisa ser aglutinada, precisa ser concentrada, para didaticamente ela possa ser compreendida. Para que didaticamente ela possa ser aquela que vai desbravar o conhecimento do outro. E assim ele começa, com auxílio de algumas médiums, recebendo informações. E quando ele percebe as pancadas, que ele faz o questionamento e sabe que ali a realidade daqueles que foram são as almas dos que morreram, é inteligência, é pensamento, é vibração, é sentimento, é emoção. E ele começa a questionar e receber respostas inteligentes, sábias, firmes, condizentes. E ele começa a receber de diversos pontos do nosso planeta, de diversas localidades, também é fruto dessas experiências. E ele vai compilando tudo isso. E é isto que nós conhecemos em 18 de abril de 1857, a primeira edição de O Livro dos Espíritos. Com toda a coragem que aquele homem teve, a força do seu ideal, de perceber que toda aquela informação seria, sem dúvida, a expressividade de felicidade para a humanidade. Porque é isso que o Espiritismo representa para todos nós. É uma doutrina que precisa ser vivida. É uma doutrina na qual nós precisamos acreditar. Precisamos acreditar em Jesus, quando ele nos disse amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Precisamos acreditar quando ele disse que viria o Consolador prometido, que iria falar-nos, que iria nos sustentar, que iria ser o responsável por nos manter nestes momentos de dificuldade. Precisamos acreditar no Espiritismo, quando ele nos diz que existe um Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Precisamos nos vincular a este Deus. O viver espírita na sociedade nos convida a isto. Não podemos deixar Deus apartado de nós. A gente às vezes pensa que é Ele que está distante, que é Ele que se apartou, Ele que se esqueceu de cada um de nós. Mas quantas vezes
os nossos atos, momentos de felicidade. Muitas vezes nos afastamos de Deus por conta disso, porque imaginamos que ali está tudo e que não precisamos dele, ou que ele apenas representa os momentos das nossas necessidades. Olharmos para este todo absoluto e sabermos que ele merece a alcunha dada por Jesus, Pai. Ele é Pai. Ele nos alicerça. Ele é o responsável por estarmos aqui. É o responsável por tudo que nos acontece. E por isso precisamos ter o olhar para Deus de humildade, de louvor, de gratidão. De quando empreendermos uma oração, nos vincularmos nesses 3 aspectos. Pai, compreendendo que Ele que está nos céus, como o próprio Jesus nos disse. Fazemos o nosso pedido, mas agradecermos por tudo que temos, por tudo que somos, por tudo que não temos e não nos é necessário neste momento, por todas as forças e as potencialidades que revestem a nossa integridade. O quanto precisamos ser gratos por tudo isso, pelo mal que nos acontece, que ele é mal, mas que quando observamos de forma adequada e exata, percebemos a lição que poderíamos retirar dali, e que não foi Deus que o colocou em nosso caminho. Agradecermos a Deus, entendermos esta crença em Deus trazida pelo Espiritismo, saber que Ele está em todos os momentos, a qualquer instante. Se a gente sai para ir ao trabalho, Ele nos acompanha, Ele está com a gente no trabalho, Ele está em todas as nossas relações a todo momento. E o anjo da guarda representa a sua preposição, está ali ao lado, buscando-nos de forma especial. Entender quais são as nossas vontades, os nossos anseios, as nossas necessidades. Mas o Espiritismo nos convida a percebermos que somos espíritos, somos imortais. Pela primeira vez é dito às claras, sem qualquer véu, que nós somos imortais. Nós temos uma vida que se sucede a todo instante. Qual é a única realidade que podemos afirmar? A vida. A morte é um capítulo da vida. O nascimento é um capítulo da vida. O mundo espiritual, o planeta, as condições reencarnatórias, tudo isso compõe a mesma vida. É sempre vida. Então é bobagem falar de suicídio, porque sempre é vida. E a melhor escolha que a gente pode fazer na vida é viver, é aceitar essa vida da forma que ela se representa. Porque aceitar de forma a compreender o porquê ela se desenrola daquela forma. E vem um outro princípio a nos dizer isto: pluralidade das existências, a reencarnação e a lei de causa e efeito, que nos diz que tudo, exatamente tudo que realizamos, tem uma consequência, tem um efeito que aí se origina. Então, se nós vibramos de forma positiva, vibrações positivas retornarão. Se vibramos de forma negativa, as coisas negativas retornarão. É uma lei inexorável. É uma lei da vida que se cumpre para o nosso próprio aprendizado, para que a gente descubra o que é certo, o que é errado, para que a gente descubra qual o caminho seguro a seguir, firme naquilo que escolhemos. Esta lei nos explica, e a sucessividade das vidas materiais nos mostram o objetivo desta reencarnação. Então, qual é o objetivo da reencarnação? Está lá em O Livro dos Espíritos. A gente tem por objetivo, quando reencarna, aprimorar faculdades já vistas, já exercitadas, e educar aquelas outras características que não são tão positivas. Então, isso quer dizer que a reencarnação é um instituto de educação, mas também de justiça, porque é através da reencarnação que a lei de causa e efeito se cumpre e vai tornando cada vez mais real as causas atuais das aflições vistas na mesma encarnação, no mesmo contexto reencarnatório, nos trazendo esclarecimentos de que o sofrimento
ele não foi jogado à nossa frente por um Deus castrador. Ele não foi colocado por um Deus punitivo que está no auge da sua cadeira de juiz, com uma toga vestida, e trazendo ali para aqueles outros, os seus súditos, o seu julgamento. De forma alguma. Ele deixou inscrita na nossa consciência a sua lei, para que nós fôssemos os termômetros de nós mesmos. Isso nos ensina o Espiritismo, dizendo-nos, por exemplo, que não devemos nos preocupar com a vida alheia, que não deveríamos observar se o outro está a fazer. Jesus não disse isso? Que a gente observa o empecilho nos olhos da outra pessoa, mas não percebe a trave imensa que atravanca a própria realidade? Exatamente nos diz isto o Espiritismo. Quando nos traz a responsabilidade própria dos atos pessoais. Somos nós os únicos responsáveis. Ah, mas eu estava obsidiado. Naquele momento, havia uma obsessão. Existe o atenuante de uma vontade que tenta imprimir a sua realidade na vontade do outro. Mas qual foi a vontade que permitiu a obsessão? Qual o nascedouro desta obsessão? Os obsessores, eles não são sempre obsessores. Eles não nasceram obsessores. Em muitos e na maioria dos contextos, eles foram pessoas que conviveram ao nosso lado e que nós não tivemos a sensibilidade, não cuidamos deles bem. E eles ficaram com raiva do que fizemos em relação a eles. Há uma fragilidade da personalidade destes seres, sem dúvida, mas houve um erro nosso também. E por isso a sintonia, e por isso a afinidade, e por isso a responsabilidade de sabermos que aquele ato, ele também nos pertence. E todas as consequências que se originaram daquele ato, todas as consequências, todos os efeitos que dali provieram. É a doutrina dos espíritos que nos convida a percebermos a solidariedade interplanetária que existe no cosmos, no universo, de sabermos que existem vidas em outros planetas. E essas vidas em outros planetas, nos diz a Gênese, nos diz o Livro dos Espíritos, traz uma conexão entre todos. Não são vidas alheias, são vidas em condições evolutivas diferenciadas, cada um na sua representatividade que compõe a realidade daquele planeta. E isso faz com que haja uma solidariedade. Então, se há alguém que destoa no planeta Terra e não quer caminhar para o mundo de regeneração, o planeta Terra, no presente momento, que faz esta transição, ele não pode mais esperar. Ele não pode mais aguardar aqueles que elegem a perversidade, a sexolatria, a corrupção e diversas outras mazelas da alma, os vícios mais ignóbeis possíveis. Não dá para esperar, porque a marcha do progresso, que tem de seguir no seu tempo, porque muitos outros já fizeram esta caminhada antes. Outros no próprio planeta Terra atingiram essas condições de mundo em momento anterior. E também foram nesta solidariedade planetária para mundos mais felizes. Mas aqueles que também não desejem, através desta comunhão entre planetas, se dirigem para outro planeta, menos inferior à sua condição? De forma alguma. Porque não há retrocesso na lei do progresso. É estagnação. A nossa escolha foi nesse sentido. E começamos a compreender a migração entre estes mundos, a saída e a entrada de espíritos, como estamos a receber espíritos nobres, oriundos da constelação de Alcíone, responsáveis por nos movimentar para conceitos reais de justiça, para conceitos reais de política, de saúde, de paz, de diversos aspectos a que todos nós buscamos a cada dia, a cada instante. A que a cada momento levanta um da sociedade, compondo estas bandeiras sociais, estas necessidades que são nossas. Então nos traz esta realidade o Espiritismo. Nos traz a certeza da vida após a morte através das comunicabilidades. Então nós sabemos que existe a vida após a morte, de que aquele ser que se apartou de nós, apartou-se momentaneamente,
que há possibilidade, inclusive, destas comunicações em circunstâncias muito específicas? Ou, se não existir esta possibilidade, há um encontro previsto. André Luiz, Manuel Filomeno de Miranda, através de Chico Xavier e de Valdo Franco, respectivamente, esses espíritos trouxeram-nos esclarecimentos acerca da vida no plano espiritual, dizendo que o trabalho é uma realidade constante. O trabalho eximiamente adotado na noção de cumprimento de um dever, de responsabilidade que precisa ser atendida sempre. Porque se até hoje o pai trabalha, porque nós não teríamos ensejo neste mesmo trabalho, demonstrando-nos que a todo momento é instante para nos transformarmos para uma realidade melhor. A doutrina espírita nos convida a isto, à transformação. A questão 919 do Livro dos Espíritos, nesta questão, há a pergunta de qual meio eficaz, mais eficaz, para que o homem possa atingir a sua transformação. O confronto com esta realidade e uma modificação. E os espíritos respondem que é o conhece-te a ti mesmo. E Kardec aguça um pouco mais e diz, esta forma, os antigos já diziam. Mas quais são as etapas? O que a gente precisa fazer para perceber tudo isto? E a resposta de Santo Agostinho. A resposta é de uma pessoa que, quando esteve encarnada, trouxe comportamentos, numa fase da sua vida, comportamentos tresvairados, impróprios, infelizes. Mas que, num determinado momento, a um convite de um orador que falava sobre Jesus, ele começa a perceber a necessidade de aceitar aquilo como verdade. E modifica-se. Escreve um livro chamado Confissões, que é um diário. É um diário do seu antes, depois, dos seus conflitos, deste processo de transformação. E ele nos diz que é uma reflexão que deve ser diária. Uma reflexão que deve ser feita a todo instante, a todo momento. Sem titubearmos um só momento. Que é uma situação que toda noite nós poderíamos fazer conosco. Naquela solidão que não é a solidão doentia, é a solidão necessária do silêncio, de perquirir a si mesmo quais são as nossas dificuldades, quais são os nossos embates mais difíceis, quais são os desafios que enfrentamos, quais são as virtudes que já temos, qual é a realidade que nos compõe e que faz nós sermos como somos. A partir daí, o desiderato é educacional, é de adquirir hábitos positivos. Porque a educação, segundo Allan Kardec, na questão 685, é educação, adquirir hábitos. Buscar hábitos. Então, substituir aquelas condições habituais que, na dúvida, acabamos por nos comportar. Na convivência dentro do lar, na convivência social, na convivência no trabalho, em diversos outros aspectos nossos, nós acabamos por repetir as mesmas circunstâncias que estamos acostumados a fazer. Às vezes, nos vestimos com diversas capas, a depender do ambiente a que nós estamos. Então, muitas vezes, as casas religiosas, os templos religiosos, eles têm de nós o melhor de nós. O nosso verniz da bondade. Isso quer dizer que estamos sendo falsos? De forma alguma. Aquilo que apresentamos é uma faceta da nossa verdade. Nós conseguimos ser daquela forma. Conseguimos ser pacientes, benevolentes, caridosos, atenciosos, humanos. Aquela é uma faceta real nossa, mas que a gente não consegue muitas vezes sustentar por todos os instantes. E aí, quando a gente sai dali, que ali é um celeiro, onde a gente imagina que é observado pelos espíritos superiores, como se ali fosse um centro educacional, na impossibilidade de qualquer tipo de erro. Mas quando a gente vai a extramuros, quando a gente sai daquela realidade, muitos acabam não conseguindo sustentar aquela verdade.
não consegue sustentar aquele painel, aquela faceta, aquela presença do bem. E aí se defronta logo à frente, com alguma experiência no trânsito, com alguma experiência na convivência da sociedade. Alguém que nos busca um auxílio e que, se tivéssemos na casa religiosa, teríamos atendido. Mas ali nós já estamos com pressa. Aconteceu isso com Chico Xavier. Ele teve a oportunidade de contar que ele tinha saído atrasado de casa para um compromisso. E segue ele todo atrasado, uma senhora para-o e ele diz: agora não, agora eu não posso te atender. E segue adiante. Emmanuel lhe aparece e diz: retorne, retorne e vá atendê-la. Mas eu estou atrasado, saísse mais cedo, não se atrasaria. Ele retorna e busca atender aquela mulher. A atende, dá todo o tempo necessário para ela e segue o seu caminho. Quando chega à frente, Emmanuel diz: olha para trás. A mulher seguia o seu caminho e emanava dela luzes para Chico Xavier. Em agradecimento, o sentimento da gratidão, o sentimento de ter sido atendido, de ter tido uma resposta dos céus para aquilo que a gente buscava naquele momento. Quantas e quantas vezes a gente passa por isso e a gente deseja a resposta dos céus para as nossas agonias, para as nossas angústias, para as nossas dificuldades. Então, por que a pressa em relação ao outro? É treinar tudo isto. Não basta dizer cristão, não basta dizer sou espírita. Se isso não faz parte da vida, não basta dizer. Vão ser rótulos, como os fariseus sustentavam outrora, que tinham seus códigos de comportamento e que seguiam aqueles códigos à vista de todos. Porque quando não estavam à vista, faziam as suas irregularidades. E aqueles que fossem pegos nas irregularidades, tinham a punição, que não era uma punição só para eles, era uma punição dos próprios erros dos fariseus escondidos, que depositavam ali um conflito psicológico, de punir aquele para escamotear o seu próprio erro. Foi assim com a mulher adúltera, que foi colocada à frente de Jesus e que não foi atirada às pedras, àquela sua integridade física, porque o mestre não permitiu. Porque ele nos trouxe um outro ensinamento. Não julgueis, a fim de não serdes julgados. Atira a primeira pedra, aquele que estiver desprovido de pecados. Alguém atirou a pedra? Não. Alguém te julgou, te condenou? Não. Nem eu vos condeno. Mas vá e não tornes a pecar. É isto que o cristianismo Rede Vivo nos ensina. Olharmos Jesus novamente. Foi isso que Francisco de Assis fez na sua época. Quando o Papa teve o sonho que ele sustentava as vigas da igreja, era nesse sentido. Era a sua vida simples, destruindo os excessos e as complexidades sociais, para trazer o Evangelho de Jesus, a única realidade que precisa ser vivida. Se nós hoje dissermos, abandonemos tudo, deixemos tudo de lado, a família, o emprego, o trabalho, é isto que Francisco quer de nós? É isso que Jesus quer de nós? Não. Naquele contexto era esta a realidade. Ele precisava fazer isso para chamar a atenção, para que ele pudesse movimentar a sociedade para uma realidade que precisava ser notada, apreendida. Ele queria sensibilizar aquelas pessoas de pedra, de muros, de estruturas duras, de corações rígidos. Ele precisava sensibilizá-las para que chegássemos hoje e tivéssemos esta estrutura que nos sustenta. Mas esta verdade que nos movimenta, que nos faz acharmos lindo a doutrina dos Espíritos, esta realidade precisa estar em nossas mãos, vividas. E nós precisamos sim abandonar muitas coisas. Abandonar o egoísmo, abandonar o orgulho, a inveja, o ciúme, a prepotência, a raiva. Abandonar as paixões de um modo geral. Abandonar os excessos, as coisas que nos são supérfluas, as necessidades falsas, que muitas vezes levamos uma vida inteira a buscar estas coisas sem propósito algum. Passamos uma existência inteira buscando o nada. Onde poderíamos buscar
a realidade que nos sustenta. Pois bem, o convite do Espiritismo é vivermos esta realidade, é não temermos, é termos a coragem de abandonar tudo. Diante de um conjunto social onde as pessoas se comportam sempre da mesma forma, sermos aqueles que se comportam de forma diferente. Ah, mas é hábito mentir, mas eu não minto. Ou pelo menos tento não mentir. Ah, mas o hábito é roubar, mas eu não vou fazer isto. O hábito é enganar, o hábito é fazer com que as pessoas se comportem sempre desta mesma maneira. E nós sigamos nas mesmas formas sociais. Uns apresentando sempre as mesmas coisas e os outros desprovidos de tudo. Não. A lei de igualdade presente em O Livro dos Espíritos, a lei de sociedade do progresso, a lei de conservação, a lei de destruição, de adoração, de reprodução divina ou natural, a lei de justiça, amor e caridade. A lei do Evangelho exige de nós um comportamento cristão. Se assim nós adotamos esta alcunha, aceitemos o convite de Jesus, aceitemos o convite do Espiritismo, sejamos espíritas e cristãos verdadeiros, sem nenhum temor, abandonemos aquilo que não nos é necessário e levantemos a bandeira da justiça, do amor e da caridade, porque assim a felicidade estará presente. E dessa forma, imitando Francisco de Assis, que imitava Jesus, nós seremos vasos límpidos, transparentes, translúcidos, prontos para sermos recipientes vivos da mensagem de Deus. Que Ele nos abençoe, nos proteja e continue derramando sobre cada um de nós as suas bênçãos eternas. Muita paz para todos. Fazendo aqui um esclarecimento, senhora Luziane, essa sessão está sendo transmitida ao vivo para todo o planeta, via internet, através da TV Câmara. E todos os dias também esclarecer para o público que todas as sessões, segunda, terça e quarta, as ordinárias são transmitidas ao vivo, e as especiais e as solenes, aqui na casa. Convido o vereador Antônio Carlos Passos Ataíde para entregar à senhora Luziene a placa de conferencista e palestrante dessa sessão em agradecimento. Passo a palavra ao senhor Marcos Machado, coordenador-geral do Conselho Regional Espírita, para fazer os seus agradecimentos. O Conselho Regional Espírita 3 agradece à Casa da Cidadania de Feira de Santana, representada na figura do vereador Roque Pereira, como também dos demais edis aqui presentes, autoridades espíritas e também aos nossos irmãos e à comunidade espírita de Feira de Santana e região, que levem esses votos aqui colocados pela nossa irmã Luziane, presente nas obras espíritas, em especiais as obras da codificação e especialmente ao Livro dos Espíritos. Então, em nome do Conselho Regional Espírita 3, agradecemos por essa grande oportunidade, em especial a Luziane, pelo brilhantismo da tarefa que é apresentada. E nós, na condição de irmãos espíritas, que possamos levar cada vez mais esses votos de viver o espírita na sociedade,
com o objetivo maior que Jesus nos propõe, que nos tornemos pessoas melhores. Muita paz. Convido a todos a acompanhar a execução do hino à Feira de Santana. Salve, ó terra formosa e bendita, paraíso com nome de feira, toda cheia de graça infinita. És do norte a princesa altaneira, bem nascida entre verdes colinas, sob o encanto de um céu azulado. Ao estranho tu sempre dominas, com o poder do teu clima sagrado. Salve, ó terra formosa e bendita, paraíso com nome de feira, toda cheia de graça infinita. És do norte a princesa altaneira, sorridente como uma criança, descuidosa da sua beleza. Do futuro és a linda esperança, terra moça de sã natureza. Salve, ó terra formosa e bendita, paraíso com nome de feira, toda cheia de graça infinita. És do norte a princesa altaneira, poetisa do branco luar, pelas noites vazias de agosto, fiandeira que vive a fiar a toalha de luz do sol posto. Salve, ó terra formosa e bendita, paraíso com nome de feira, toda cheia de graça infinita. És do norte a princesa altaneira, de Santana és a filha querida, noite e dia por ela velada. E o teu povo tão cheio de vida, só trabalha por ver-te elevada. Salve, ó terra formosa e bendita, paraíso com nome de feira, toda cheia de graça infinita. És do norte a princesa altaneira. Em nome da Câmara Municipal de Feira de Santana, agradecemos a presença de todos, da imprensa, dos colegas vereadores, das autoridades presentes ou representadas, e declaro encerrada a presente sessão. Solicito a todos a assinarem a ata de nosso trabalho. E tenham uma boa noite e um excelente final de semana.